Aula do oitavo ano, professor Arlécio aqui. Começamos a nossa aula hoje via online, devido à minha ausência do colégio essa semana. Continuando, o tema é estrutura das palavras. As palavras, como eu disse anteriormente, elas são formadas pelo radical, vogal temática, tema, desinência e afixo. Esses cinco elementos chamados morfemas compõem a estrutura das palavras. Desses cinco que eu citei, nós vamos nessa aula falar somente do radical, da desinência e do afixo, só desses três, tá? Mas mostrando em um anagrama como é que é a estrutura da palavra, ela é assim, formada por quê? Toda palavra, pequena, grande, média, ela é formada por quê? Por um radical, vogal temática, tema, desinência, afixo. Não é necessariamente a cada palavra, toda palavra, ter essas cinco, mas a maioria delas contém. Então vamos falar das que a gente vai trabalhar, que é o radical, a desinência e o afixo. Radical é o que? É um morfema base, onde consta o significado principal da palavra. Como exemplo, a palavra pedra. A palavra pedra, a sua parte radical, originária, raiz, é o pedre, P-E-D-E, como está em negrito aqui. A partir dessa base, eu consigo fazer uma família cognativa, ou seja, uma família de palavras que vem de um termo originário. Por exemplo, da palavra pedra, eu consigo fazer pedreiro, pedrinha, apedrejar, pedraria. Todas elas têm o que? O mesmo radical, que é o que? P-E-D-R. Outro exemplo, a palavra perder. Eu posso falar perdido, perdedor, imperdível. Essas são o que? A família cognativa. A família que descende, o que? Se origina da palavra original perder. Lembrando que quando você vai fazer da pedra, pedreiro, pedrinha, pedrejar, pedreiro pode ser um adjetivo, pode ser um verbo. Ela varia, pode variar a sua família cognativa. Existem palavras formadas apenas de radical, como é o caso de sofá, amor, café, animal, dor, paz, tatu. Essas palavras são exemplos de que são formadas apenas de radical. Vogal temática a gente não vai trabalhar. Vamos trabalhar somente com o que? Os radical, desinência e afixo. Então vamos logo para a desinência. Desinência é um morfema que indica o que? O gênero, pessoal, se é masculino ou feminino, e número dos nomes, se está no singular ou plural. Ela indica também número, modo e tempo dos verbos. Abaixo vamos entender a diferença de cada uma delas. A desinência nominal indica o gênero, se ele é feminino ou masculino, ou se está no singular ou no plural. Por exemplo, a palavra meninas. Qual é o radical? O que? Menino. O ar de meninas significa o que? Essa aqui é uma desinência de gênero. Como termina em A, a gente já sabe que é o que? Um gênero feminino. E como a desinência terminou em S, sabe-se que o número está no plural. Já a desinência verbal indica número e pessoa. Desinência, números pessoais. E modo e tempo. Desinências temporais do verbo. Por exemplo, cantávamos. Cante é o que? O radical. O A, a vogal temática, que a gente não vai trabalhar nesse momento.
O vá, desinência do modo temporal. Também não vamos trabalhar essa parte. Então, o que a gente tem que saber é que a desinência é o que? São terminações das palavras, que pode indicar se é masculino ou feminino, se está no singular ou no plural, e também ela pode indicar o modo e o tempo verbal. Pulando para outro elemento dos morfemas, das estruturas das palavras, o afixo. O que é um afixo, professor? Afixo é o morfema acrescentado ao radical. É o que? É aquela partezinha da palavra que é somada ao radical. Pode ir tanto na frente como atrás do radical. E ela possibilita a formação de novas palavras. Há dois tipos de afixos. São os prefixos, ou seja, pré vem de antes, anteriormente. Então elas vêm colocadas antes do radical. Na palavra, vejamos esse exemplo. A palavra infeliz. O feliz é o que? O radical. O in é um prefixo que vem antes dele, então é um prefixo. Antebraço, inativo, impermeável, sobrepor, ultrapassar. Percebam que esses que estão em negrito são todos prefixos porque ele vem antes do seu radical. O que é o radical? É a parte raiz, que origina outras palavras. Já o sufixo é o posterior, é o contrário do prefixo. Eles vêm o que? Depois do radical. Veja exemplos. Felizmente, homenzarrão, caldeirão, dentuça, partícula, cãozinho. Veja que esses que estão em negrito sempre aparecem depois da sua palavra original, depois do que? Do seu radical. Além disso, existem vogais e consoantes de ligação que surgem para facilitar a pronúncia. Abaixo algumas situações dela. Plenitude, vogal de ligação, porque é a junção de quê? De plena mais atitude. Se eu colocasse dois aqui, ficaria muito que estranho. Então, para isso que serve a vogal de ligação. Carnívoro, carne mais onívoro. Chaleira. Paulada, consoante de ligação. Então, pessoal, depois da gente ver a estrutura das palavras, falando principalmente sobre radical, desinência e afixos, vamos ver agora, vamos praticar. Eu separei 5 questões aqui para a gente responder aqui agora, tá? Vamos continuar. Separei 5 questões aqui para a gente ver se a gente está por dentro mesmo do conceito de estrutura das palavras. Vamos lá. Assinale a opção em que todas as palavras possuem o mesmo radical. Está perguntando aqui se nos itens A, B, C, D, E, se esses conjuntos de palavras aqui pertencem ao mesmo que radical. Então vamos lá. Vamos começar pelo item A, noite. Da noite eu faço o que? Noite, faço anoitecer, correto. Noitada, faz a mesma palavra radical. Assinale a opção que todas as palavras possuem o mesmo radical. A gente percebe aqui que não. Porque noite tem a palavra radical é noite. Noite. Anoitecer tem noite. Mas noitada não faz parte, não tem o mesmo radical. Vamos para a letra B. Da palavra luz, luzeiro, correto. Alumiar. Todas elas derivam do mesmo radical? Sim. O mesmo radical dela vem de quê? Lu. Então, a nossa resposta aqui é a letra B.
Incrível, crente e crer. Todas essas três palavras são da mesma radical? Não. Incrível, não. Crente e crer, sim. Mas está perguntando em que todas elas pertencem ao mesmo radical, então não é a nossa resposta. Riqueza, ricaço, enriquecer? Não. Não é. Questão número 2. A série em que os vocábulos enumerados se relacionam porque provém da mesma raiz é: letra A, florescer, Flandres e florear são parte da mesma o quê? Da mesma palavra raiz, do mesmo radical? Não. Florescer tudo bem, florear tudo bem. Agora Flandres não. Já risca essa aí, essa não é a nossa resposta. Letra B, pousada, aposentado, cômodo. Elas fazem parte da mesma palavra raiz? Da mesmo radical? Não. São totalmente diferentes. Pousada, não. Aposentado também não. Cômodo também não. Nenhuma delas tem religação entre elas. Letra C. Reger, regulamento, regra. Correto. Reger. Regulamento vem de regular, de reger, regência. Regra também. Todas elas têm um re aqui. Todas elas têm a mesma base, a mesma raiz. Então, é a nossa resposta. 2, letra C. 3. Assinale a única opção em que ocorre variante do radical. É a única que o radical é diferente. Então, vamos lá. Letra A. Dizer, dizes, dizia. Eles são do mesmo radical? São, mas não é o que a gente está procurando. A gente está procurando a palavra em que varia o radical. Dizer, dizes e dizia vem todo do verbo dizer. Então já não é a nossa resposta. Letra B. Faço, fazes, façamos. Opa, aqui está um pouquinho diferente. Então, nossa resposta aqui é o que? Letra B. Letra C. Amaria, amavos, amou. Aqui, o radical não é o mesmo também. Todos são derivados do verbo amar. Quero, queres e querias, todos vêm também do mesmo radical, do verbo querer. Vencia, vencestes, vence. Todas derivadas do radical vem, de vencer. Então a única que destoa das outras é a letra B, nossa resposta. Quarta questão. Marque a alternativa incorreta, a errada, pessoal, com relação à classificação dos elementos mórficos destacados na palavra. Vamos analisar item por item. Na letra A, planejam. O M é uma desinência de número e pessoa? Vamos ver. Planejam. A desinência M está dizendo o quê? Está dizendo que está o quê? Em número de pessoas. Está no plural, então está correto. A gente está procurando a errada. Vejo, o O aqui é uma desinência de modo temporal? Sim, está correto. Letra C, bonita. A é uma desinência de gênero? Sim, está indicando que está no feminino. Embelezar, o em, antes de belezar, o em, é um prefixo? Sim, ele está antes do que do seu radical, que é beleza. Se está antes é um prefixo, então está correto. Nós estamos procurando aqui a resposta errada, a incorreta. E só sobrou para nós lealdade. Dade é um prefixo? Não. Dade, na verdade, é um sufixo, porque vem depois do seu radical, que é o leal. Então, essa é a nossa resposta. E quinta e última. Descreva se houve os elementos que compõem as palavras a seguir.
Letra A, infeliz. Modelo de resposta isso aqui, tá? A palavra primitiva é o que? Feliz. O seu prefixo é in. E o seu sufixo não tem. Tá? Porque a palavra primitiva é feliz. Infelizmente, qual a sua palavra primitiva, pessoal? A palavra primitiva é o que? Feliz. Qual o seu prefixo? In. E qual o seu sufixo? Mente. Letra C, incapaz. Qual a sua palavra primitiva? Capaz. Seu prefixo? In. E o seu sufixo? Ele não tem. Porque o sufixo já faz parte do radical dele, então não tem. Palavra primitiva, incapacidade. Capaz é a sua palavra raiz. Prefixo, in. E o seu sufixo, idade. Corredor. Qual a sua palavra primitiva? Correr. Seu prefixo, não tem. Não tem. E seu sufixo é o que? Do. Então, pessoal, sobre a nossa aula, sobre a estrutura da palavra, a gente vai encerrando por agora. Percebe-se que quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. E é assim que a gente vai levando nossas aulas. Para casa, vocês vão fazer a atividade da página 21, exercício 1 e 2, tá? E na próxima aula vamos falar sobre a formação das palavras. A gente já falou sobre estrutura das palavras, principalmente sobre radical, desinência e afixo. Aí na próxima aula vamos falar sobre formação da palavra. Como elas são formadas? Palavras que são junção entre umas e outras, palavras originárias, palavras que misturam termos de latim com outros termos de outras línguas. Tudo isso no tema formação das palavras. Então, até a próxima e façam atividade, tá?